Qual a nova folha salarial do Corinthians depois de várias contratações? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz valores e fala também sobre Tite, cada vez mais pressionado no Flamengo. Quero te atualizar sobre a situação de Fernando Seabra no Cruzeiro. A Raposa perdeu para os reservas do São Paulo, aumentando a pressão pela demissão do treinador. Por falar no São Paulo, quero trazer atualizações sobre o novo contrato de William Gomes, que brilhou na vitória tricolor. Para completar, você sabia que Estevão já tem números parecidos a de Neymar em sua primeira temporada no Campeonato Brasileiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, Felipe Coutinho desabafando depois de fazer o gol do empate contra o Flamengo, 10 times brigando contra o rebaixamento e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Desejar uma ótima semana e contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Daqui a pouco eu te falo como é que funciona, antes mostrar na tela jogos dessa segunda-feira. No Campeonato Espanhol tem Rayo Vallecano e Osasuna, vou de vitória do Rayo. Já no Campeonato Brasileiro, Inter e Cuiabá, para mim o Inter é o grande favorito do dia. No confronto contra o Cuiabá, Inter que vem melhorando, cotação legal de R$1,88. Na Série C, partida bem equilibrada. Entre Ferroviária e Atlético, fiquei muito na dúvida em quem apostar, mas estou imaginando a vitória do time paulista. Para você fazer sua fezinha na aposta real é super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é internacional. Gabriel Magalhães, zagueiro da seleção brasileira, que marcou o único gol da vitória do Arsenal contra o Tottenham, comemorou ao estilo Memphis Depay, levando as mãos aos ouvidos. Depois ele explicou a comemoração, abre aspas, é uma homenagem. Estou muito feliz de ver o Memphis estar no Corinthians. Não o conheço, mas fiquei contente de ele ter ido para o Corinthians, fecha aspas. Imagino eu que Gabriel Magalhães seja torcedor fanático do Corinthians para festejar tanto a chegada do holandês ao Parque São Jorge. Bora contar também que Rabiot, um dos principais jogadores desempregados do mercado, fechou durante o fim de semana acordo com o Olympique de Marselha, já não faz mais parte da lista de jogadores sem emprego. Para completar o giro de notícias, contar que o Juventude fez os 12 pontos possíveis contra os times cariocas jogando no Alfredo Jaconi. Vitórias por 2-0 contra o Vasco, 2-1 contra o Flamengo, 3-2 contra o Botafogo e nesse final de semana de virada 2-1 contra o Fluminense. Quero te atualizar agora sobre a briga gigante contra o rebaixamento. Dá para dizer que todos os times que compõem a segunda página da tabela, do 11º ao 20º, ainda correm algum risco. Quem lidera essa segunda página é o Juventude, 11º colocado. O time gaúcho soma 32 pontos. São 7 de vantagem para Vitória e Corinthians, que abrem o Z4. Pois bem, de acordo com Tristão Garcia, matemático que trabalha há bastante tempo no futebol, as chances de o Juventude ser rebaixadas são de 10%. Na sequência aparece o Red Bull Bragantino, 7% de chance, seguido pelo Atlético Paranaense com 12%, o Grêmio 14%. Criciúma 30%, Fluminense 28% e agora os 4 times que compõem o Z4. O Vitória 62% de chance de queda, o Corinthians 59% de chance, o Cuiabá com 76% e o Atlético Goianiense com 97%. Só uma curiosidade, o Cuiabá, que é o penúltimo, tem 2 jogos a menos do que Corinthians e Vitória. Se ele vencer um desses jogos, ele se iguala em pontos aos 2 concorrentes. Hora de falar sobre Felipe Coutinho, que voltou em grande estilo a vestir a camisa do Vasco. Foi dele, no finalzinho da partida, o gol do empate em 1-1 do Vasco contra o Flamengo. Coutinho que não jogava as 7 partidas por conta de uma série de problemas físicos. Ele estava se recuperando de uma lesão quando teve Covid, o que atrapalhou todo o seu processo de recuperação. Importante contar que não fosse o gol dele e o Vasco teria perdido a segunda partida do Campeonato Brasileiro para o Flamengo no turno 6-1. O empate ajudou
o Vasco a se manter na 8ª colocação, são 35 pontos conquistados, um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes, embora valha a lembrança de que o Cruzeiro, que é o 7º, está distante, 41 pontos, o Bahia é o 6º, 42 pontos. Queria destacar declarações do Felipe Coutinho depois da partida, abre aspas para o meio atacante. Eu estava bastante ansioso para voltar, acabei machucando. Todos no Vasco sabem como eu queria voltar antes. Tentei, mas não consegui. Hoje fui coroado com um gol. Foi um período bem complicado e eu vi bastante besteira sobre mim, mas tudo bem, o importante é ter voltado com gol. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você imagina da reta final da temporada do Vasco e o quanto o Coutinho acrescenta para o time na Copa do Brasil e também no Brasileirão. Hora de falar sobre Estevão, um menino craque do Palmeiras, acaba de se igualar a Neymar e vai superá-lo em breve. Pelo menos na comparação com a primeira participação do Neymar no Campeonato Brasileiro. Quando o Neymar tinha 17 anos e defendia o Santos, sua participação no Brasileirão teve 16 momentos com gols. Foram 10 gols e mais 6 assistências. Já o Estevão chegou a essas mesmas 16 participações em gol. A grande diferença é que foram 9 gols e 7 assistências. Como ainda restam 12 rodadas para o Campeonato Brasileiro terminar, dá para cravar que o Estevão fará do seu primeiro Campeonato Brasileiro, com 17 anos de idade, um campeonato mais positivo do que o do Neymar. Com uma curiosidade, o Estevão é hoje o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele soma 9 gols contra 11 do Pedro, que não entra mais em campo. O Pedro, você sabe, o atacante do Flamengo, passou por cirurgia e volta só na metade do ano que vem. Então, a chance de o Estevão, em seu primeiro ano de Campeonato Brasileiro, se sagrar campeão com o Palmeiras e terminar como artilheiro da competição, é bem verdade que tem uma turma boa atrás dele. Se o Estevão tem 9 gols, com 8 aparecem o Lucero, do Fortaleza, o Verratti do Vasco e o Flaco Lopes do próprio Palmeiras. Com 7, Everaldo, Luciano, Hulk e Isidro Pita. Quero deixar 2 perguntas para você. A primeira delas, Estevão tem potencial para quê? Ele vai ser jogador de seleção brasileira, vai brilhar na Europa ou é tudo fruto da ilusão da imprensa e de torcedores alviverdes? Segunda coisa, briga pela artilharia do campeonato, você já tem um palpite? Só para completar, vale registrar que o Palmeiras amassou o Criciúma por 5-0 sem tomar conhecimento, partida disputada no Allianz Parque, terceiro jogo do Palmeiras depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores da América, terceira vitória fácil, com goleada, sem sofrer gols. Palmeiras muito forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o William Gomes, atacante de só 18 anos de idade, que foi o grande nome da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro nesse domingo no Mineirão. Detalhe, São Paulo entrou com o time todo reserva, enquanto o Cruzeiro, que havia passado 15 dias descansando, teve força máxima. Ainda assim, o São Paulo conseguiu ser melhor que o Cruzeiro e o William Gomes, que já havia marcado um gol anulado no primeiro tempo, acabou fazendo na etapa final o gol da vitória tricolor. E esse menino é super bem avaliado internamente. Já havia contado para vocês que entre os dirigentes do São Paulo, ninguém cogitava contratar atacante porque entendiam que ele e o Henrique estavam prontos para virarem titulares. Quem relutava com essa ideia era Luiz Beldia, mas deve ter se rendido depois da grande atuação do jogador, que teve recentemente seu contrato prorrogado. O vínculo, que acabava em fevereiro de 2026, foi estendido até dezembro de 2028. Multa rescisória no mercado nacional de 140 milhões de reais, para o exterior é de 120 milhões de euros. Novo salário do William Gomes de 70 mil reais por mês, com projeções ou progressões de acordo com a participação do atleta. Só para completar sobre o São Paulo, Vitória, que levou o tricolor para o 5º lugar à frente de Bahia e Cruzeiro e confirmou a freguesia da Raposa. Em 90 jogos entre São Paulo e Cruzeiro são 44 vitórias são paulinas, quase 50% de aproveitamento de vitórias. São 49%. E aí é muito difícil que um clube grande consiga um aproveitamento desse contra outro time grande. Só para vocês entenderem, esses 49% de vitórias nos confrontos equivalem ao aproveitamento que o São Paulo tem contra a Portuguesa, 47% de aproveitamento contra o Guarani. Contra o Galo, o rival do Cruzeiro, o São Paulo tem 20 jogos a mais do que jogos contra o Cruzeiro e ainda assim 36 vitórias. São Paulo joga mais contra o Galo e vence menos do que o Cruzeiro, mostrando a freguesia da Raposa. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Fernando Seabra está mais ameaçado do que nunca na Raposa. Técnico que teve 15 dias para treinar sua equipe,
enfrentou um São Paulo com 11 reservas e perdeu por 1-0 em pleno Mineirão. Importante lembrar de todo o esforço feito pela diretoria do Cruzeiro para tirar essa partida de fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro precisou bancar uma multa de 4 milhões de reais para devolver o mando que já era da Raposa. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno havia vendido algumas partidas, entre elas esse confronto contra o São Paulo. No fim, derrota por 1-0, muita pressão, xingamentos e vaias ao treinador, que é o único do departamento de futebol que não foi contratado por essa diretoria e sim pela outra de Ronaldo Fenômeno e companhia. Cruzeiro que foi ultrapassado pelo São Paulo, ainda havia uma invencibilidade no Mineirão acabar. Eram 13 partidas sem perder, com 10 vitórias e 3 empates. Não perdia desde o confronto contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Foram só 2 derrotas na temporada antes desse jogo com o São Paulo, derrotas para o Atlético e para o América, ambas no Mineirão, nenhuma delas sob o comando do Fernando Seabra. Nicolar Camon era o treinador. Sobre Seabra, não imagino que ele seja demitido agora, até porque há um confronto super importante diante do Libertad, mas o treinador vai precisar passar pelo Libertad nas quartas de final da Sul-Americana, senão não termina a temporada como treinador da Raposa. Bora falar agora sobre o Flamengo. Tite anda mais pressionado do que nunca. E olha que o rubro-negro fez bom jogo contra o Vasco. Foi superior durante a maior parte da partida, criou inúmeras chances, mas foi desperdiçando uma atrás da outra. O Gerson ainda marcou no segundo tempo, mas praticamente nos acréscimos na reta final da partida, do Coutinho, que havia entrado pouco antes, garantiu o gol de empate, que não fez justiça ao resultado, mas foi uma grande ducha de água fria nos torcedores rubro-negros e, mais do que isso, abriu ainda mais cornetadas no trabalho do Tite. É que o Flamengo, se não vencer o jogo que tem a menos contra o Internacional fora de casa, vai ficar muito distante da luta pelo título. Hoje o Flamengo é o quarto colocado, 45 pontos. O Botafogo aparece com 53, Palmeiras com 50 e o Fortaleza com 49. Se o Flamengo vence o jogo a menos, ele vai a 48 e fica a 5 pontos do Botafogo. Em caso de derrota para o Inter, a distância é de 8 pontos. Muito difícil imaginar que com a regularidade de Palmeiras e Botafogo, o Flamengo consiga reverter essa situação, ainda mais que o Fla está envolvido em outras 2 competições, Libertadores e Copa do Brasil. Tite foi muito cornetado também por ter colocado o Carlinhos antes do Gabigol. O Carlinhos entra aos 20 do segundo tempo, ou melhor, entra aos 18 do segundo tempo e o Gabigol entra aos 38. Participação do Carlinhos ridícula. Ele chega a chutar o gramado, enfim, não dá para dizer que foi uma boa escolha. Tite foi cobrado sobre esse tema no fim da entrevista e disse que o Carlinhos vem treinando e jogando melhor do que o Gabigol. Bora fechar o vídeo para falar sobre a nova folha salarial do Corinthians. Na última sexta-feira, durante o dia da transparência, o Timão deixou vazar que entre salários e direitos de imagem passa a gastar agora, depois dos reforços, 22 milhões e meio de reais por mês. Mas fui atrás de detalhes e posso assegurar que com direitos de imagem, luvas e também salários, essa folha supera os 25 milhões de reais mensais. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato. André Ramalho, por exemplo, estava livre. Tem direito a salário, tem direito de imagem, mas tem direito também a um prêmio pela assinatura do contrato. O mesmo vale para o Héctor Hernandes, para o Carrilho, para o Memphis Depay, atletas que estavam desempregados. Diante disso, o custo do futebol, incluindo elenco e comissão técnica, gira na casa dos 25 milhões de reais por mês, se aproximando bastante do Palmeiras, que era durante bastante tempo o segundo colocado, bastante confortável nessa situação. Botafogo foi outro que investiu demais e gira na casa dos 25 milhões de reais de folha salarial nesse momento. Só para completar, essas luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, fazem com que o Corinthians tenha uma das maiores folhas, também por conta de Igor Coronado. Jogador contratado desempregado no início do ano, é alguém que ganha perto de 2 milhões de reais por mês e boa parte dessas luvas aparecem, boa parte desses vencimentos aparecem graças às luvas. Só para completar em relação ao Corinthians, os atletas que deixaram o Timão nessa janela, quase todos com salários baixos. Wesley, abaixo de 100 mil reais por mês. Fausto Vera ganhava na casa dos 300 mil mensais. Raul Gustavo, abaixo dos 100 mil. Carlos Miguel, 120 mil mensais. Mosquito, na casa dos 200 mil. E o Arthur Souza, salário na casa dos 40 mil reais por mês. Diante de tudo isso que eu contei,
Corinthians com uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Tem obrigação de quê nessa reta final de competição? Vale a lembrança de que o Corinthians está na briga contra o rebaixamento no Brasileiro, é semifinalista da Copa do Brasil e começa a jogar nessa semana a Sul-Americana, fase de quartas de final contra o Fortaleza. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!